Qual critério você utiliza para decidir quando se depara com duas possibilidades que aparentam ser igualmente boas? Quando estamos aguardando que Deus nos abra portas, oramos para que Ele nos conceda sabedoria para identificar por quais portas não devemos entrar? Eu quero ler alguns versículos do capítulo 8 de Provérbios com você, do 12 ao 21. Diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Salomão segue personificando a sabedoria. Ele fala como alguém que a apresenta e revela as suas características. A primeira delas é a prudência. Prudência é a capacidade de olharmos para uma situação e considerarmos suas consequências e agirmos com discernimento. Veja que o prudente não pergunta simplesmente: eu posso fazer isso? Mas sim: eu devo fazer isso? O verso 13 nos leva a águas profundas. O sábio diz: temer o Senhor é odiar o mal. Isso impede qualquer pessoa de tentar transformar a sabedoria de Provérbios em uma simples técnica para ter sucesso. A sabedoria bíblica rejeita aquilo que Deus rejeita. Veja que Salomão cita 4 coisas: orgulho, arrogância, mau comportamento e falar perverso. O texto avança levando a sabedoria para o contexto da liderança. Reis, autoridades, nobres e juízes precisam dela para governar corretamente. Ter poder, sem contudo possuir a sabedoria divina, pode ser muito perigoso. A autoridade dissociada da justiça irá pender para a opressão. Uma pessoa poderosa, mas sem caráter, facilmente irá usar o poder que tem para fazer o mal. Por isso, quanto maior a responsabilidade de alguém, maior deve ser a sua dependência da sabedoria de Deus. O texto também fala sobre riquezas e honra, e imediatamente estabelece uma máxima: meu fruto é melhor do que o ouro. A sabedoria pode até produzir consequências materiais positivas, mas ela vale mais do que aquilo que pode produzir. E compreender isso é fundamental. Talvez uma das nossas maiores necessidades seja sermos bem-sucedidos na hora de tomar uma decisão. Decisões sobre casamento, família, trabalho, dinheiro, ministério, amizades, negócios.
Nem sempre teremos à nossa disposição um versículo dizendo exatamente faça isso. E é aí que precisamos clamar por sabedoria. Sabedoria para identificar a direção dada por Deus, para discernir como devemos proceder quando não existe nenhuma resposta simples diante de nós. O sábio acrescenta um princípio importante. Não existe verdadeira sabedoria enquanto mantemos amizade com aquilo que Deus chama de mal. Por isso, sabedoria não é apenas aquilo que sabemos. A sabedoria irá se revelar naquilo que amamos e rejeitamos. O texto também é muito direto com quem exerce liderança. Pais lideram, pastores lideram, empresários lideram, professores lideram, gestores, autoridades governamentais. E sempre que alguém recebe autoridade sobre outras pessoas, recebe também uma responsabilidade diante de Deus. O texto ainda fala de questões financeiras. O sábio não apresenta a riqueza como algo pecaminoso, mas também não promete que toda pessoa sábia ficará rica. Os provérbios apresentam princípios gerais da vida sob a ordem de Deus, e não fórmulas mecânicas de prosperidade. Por isso, o próprio texto coloca as prioridades no lugar certo. O fruto da sabedoria é melhor do que o ouro. Deus te deu recursos? Administre estes recursos com sabedoria. Ele te concedeu influência? Utilize-a com justiça. Ele te deu autoridade? Exerça com temor. Aquilo que possuímos nunca deve se tornar mais importante do que aquilo que somos diante de Deus. Então, pare e pense. A sabedoria não escolhe apenas aquilo que funciona. Ela escolhe aquilo que é certo diante de Deus. Fala comigo, não é exatamente isso que o seu coração deseja? Discernimento para tomar decisões ao invés de ter que colher as consequências de escolhas erradas. Quando orar, não peça ao Senhor apenas oportunidades. Peça sabedoria para aproveitá-las e ter bom êxito. Peça que Ele abra portas, mas também peça discernimento para identificar as portas por quais não deve atravessar. Não peça somente crescimento. Peça o caráter semelhante ao de Cristo para administrar aquilo que o Pai colocar em suas mãos. Antes de cada decisão, simplesmente se questione. Essa escolha me aproxima daquilo que Deus ama ou daquilo que Ele rejeita? Eu quero orar com você. Pai amado e bendito, muito obrigada porque a Tua palavra nos oferece sabedoria para as decisões da vida. Dá-nos prudência para pensarmos antes de agir, discernimento para reconhecermos o caminho certo e coragem para rejeitarmos aquilo que é mal. Livra-nos do orgulho, da arrogância, das palavras perversas e de toda injustiça. Dá sabedoria àqueles que exercem autoridade para que liderem com verdade, com humildade e com justiça. Ensina-nos também a administrar corretamente os recursos e as oportunidades que o Senhor coloca em nossas mãos. Que jamais venhamos a desejar mais o ouro do que a Tua sabedoria. Que jamais venhamos desejar mais o sucesso do que uma vida que Te agrade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu desejo a você um ótimo dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Semeando a Graça, na apresentação Bispa Érica.